Oi, tudo bem com você? Olha, eu aqui, quem é vivo sempre aparece, né? Depois da atividade física. Não é que eu nem tinha feito, é que eu não estava mais gravando, né? O nosso pós-corrida. E hoje eu estou aqui e é muito legal poder compartilhar. Oi, Mota, seja bem-vindo. Poder compartilhar com você esse momento pós-corrida, né? E eu vim refletindo muito sobre quando eu comecei a correr. E eu sempre... Oi, Sabrina, seja bem-vinda. E eu sempre corri na escola. Já compartilhei algumas vezes com você aqui. Como atividade de educação física. Oi, Edinaldo, seja bem-vindo. Como uma atividade da educação física. Então, a gente era obrigado na escola a fazer essas atividades. Valia a nota. Tudo bem, Sá? Valia a nota. Então, a gente era obrigado a fazer. Então, a gente corria porque tinha que correr. E isso eu morava lá no Paraná. E eu me mudei aqui para São Paulo. Bom dia, Edinaldo. Mudei para São Paulo. E aqui a gente tinha atividade física, mas a gente não tinha a obrigação, né, assim, de correr na rua. A gente tinha as atividades em quadra, dentro da sala de aula, ali. E aí eu já era uma adolescente e a gente começou, eu e meus irmãos, né, hora um, hora outro eu tenho 3, né? Hora era com o Leandro, hora era com o Alex, hora era com a Ivonete. A gente estava sempre correndo. É o que a gente chama de corrida de amadores, né? Que a gente sai para correr na rua, faz um percurso, né? O tanto que a gente aguenta e participa. E aí um dia eu comecei a fazer faculdade de estética e lá eu encontrei uma pessoa, a Alejandra. E a Alejandra corria, eu lembro que ela tinha me adicionado no Facebook na época. Eu falei, nossa, que legal, você corre. E ela falou assim, você também pode correr. Eu falava assim, imagina, eu correr. Era bem assim que eu falava, viu, gente? Eu correr, como? Eu acho que eu não consigo correr, não. Ela falou, não, consegue. Olha bem pra mim, ela falando. Eu fiz bariátrica, emagreci mais de 30 quilos. E eu corro. Se eu corro, você consegue correr também. E eu pensava, não consigo, não. Mas aí ela ficou ali me incentivando, me motivando. Eu falei, tá bom, eu vou então. Eu nem sei como funciona. E ela me explicou, olha, você entra no site, lá na internet, no Google, procura corrida de rua e você compra. E aí nessa época, né, que são fases, nessa época meu companheiro de corrida era o Leandro. E aí eu falei pra ele assim, olha, tem corrida de rua. Ele falou, não, mas a gente não pode participar disso, não. Eu falei, então, minha amiga lá da faculdade, ela corre, participa. Pode sim. Eu falei assim, eu vou lá ver quanto que é e a gente compra, ganha até medalha depois. E aí eu falei, vamos escolher 10 quilômetros, porque o percurso que a gente faz é mais ou menos uns 7, então a gente já tá acostumado. E aí eu fui, aí comprei a corrida para nós dois e a gente foi correr. E a corrida começava às 7 horas lá, nossa primeira corrida, na frente do estádio, lá em São Paulo. Eu até esqueço o nome, Sassá, você tá aí, você lembra o nome? Fala aqui pra mim. E eu esqueço, e aí a gente foi. E o rapaz que a gente comprou a corrida dele falou assim, olha, esse percurso que você vai fazer, tem gente que odeia e tem gente que ama. E eu falei, por quê? Ele falou assim, porque é um percurso difícil, tem muita subida, tem muita corrida, tem muita descida, muita subida. Eu falei assim, então a gente vai ver se vai... isso, Pacaembu, lá no Pacaembu. Se a gente vai gostar ou não. E aí a gente foi. Eu falo que eu dei meu máximo ali. Corri com toda a minha força. Tinha, verdade, trechos que faltava pôr a língua pra fora, de quase não consegui. Enfim, e ele foi no tempo dele, eu fui no meu, e ele e ainda é mais rápido do que eu, né? Ele só não tá correndo ultimamente. Mas ele, homem, né, corre em geral mais rápido que a gente, mulher. E aí a gente foi, fez o percurso. Eu lembro que quando eu cheguei, ele já devia ter chego. Eu tava com a língua pra fora. Eu lembro que eu fiz 10 quilômetros em 1h05. E eu não aguentava colocar o pé no chão, não aguentava respirar, porque ali eu dei o meu máximo. E no outro dia, eu não andava. Eu não andava. De tanta dor, doía tudo. Doía a cabeça, doía as pernas, doía tudo. Eu ficava assim, gente, a gente corre na rua, não dói desse jeito.
Mas aquilo também me motivou. Falei assim, preciso treinar mais. Não vou mais acelerar no máximo, porque eu não vou aguentar. Mas eu vou continuar, me motivou. Acendeu, né? Oi, Gustavo, seja bem-vindo. Acendeu aquela... O bichinho da corrida me picou ali, né? E aí, depois disso, foi a minha vez, né? Eu fui motivada para correr. E aí eu gostava também muito de motivar outras pessoas também para começar na corrida. Por que isso, Janete? Porque quando eu comecei a correr, além de melhorar nosso condicionamento físico, né? Oi, Lu, seja bem-vinda. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Além de melhorar na atividade física, o condicionamento, melhora também o nosso estímulo mental, nosso emocional, a nossa disposição durante a semana. Então, assim, quando você não tem condicionamento e você dá seu máximo ali, você fica quebrado no outro dia. Mas se você faz isso todos os dias, toda semana, se você pega uma rotina de você ir ali começando, você vai se fortalecendo, você vai aumentando o seu condicionamento, né? Então eu passei a ser uma motivadora e incentivar outras pessoas a correr. E aí eu lembro que ainda na faculdade, né, tinha uma amiga, Paula, e eu ficava assim, Paula, vamos correr? E ela falava assim, de jeito nenhum, você acha que eu vou pagar para correr na rua ainda? Mas ela não corria nem na rua e nem em canto nenhum, né? Nem ia pra academia, nem nada. Então eu sempre incentivava ela. Depois de 3 anos mais ou menos, ela aceitou meu convite para ir correr. E aí eu falei assim, ó, já compra a corrida, se matricula na academia, chega pro professor e fala assim, olha, eu quero treinar para corrida de 5 quilômetros que eu vou correr. E ela fez isso. E aí chegou o dia da corrida, eu fui correr 10 e ela foi correr 5. E aí terminei, quando eu cheguei, ela já tinha chego, né? Porque eu ia fazer o dobro, mesmo ela indo mais... Inicialmente, ela ainda chegou antes. Oi, Regina, seja bem-vinda. E aí, quando eu cheguei, ela tava olhando pra minha cara e falando assim, sua orelha não queimou? Eu falei, por quê? Eu falei tanto mal de você, como que eu fui escutar a Janete? Como que eu vim parar nessa prova de corrida? Deus me livre, nunca mais eu venho, que não sei o quê. De repente, uma senhora passou ela. Essa senhora tinha mais de 60 anos. E ela ficava assim, gente, mas eu sou tão nova ainda. E a veinha me passou. Assim ela falando, né? E aí ela passava da mulher, a mulher passava dela. Ela passava da mulher, a mulher passava dela. Oi, Mara, seja bem-vinda. No final, ela terminou a prova de corrida sem nem perceber, porque ela começou a apostar ali com outra pessoa. E aí, quando terminou, ela falou assim, mas agora eu quero participar de outras corridas. E aí era ela, inclusive, que depois ficava assim, olha, tem uma corrida assim na semana que vem, na outra, e calma. Então, assim, o que eu falo? Quando você decide começar a fazer uma atividade física, é só você decidir começar? Não necessariamente, porque quando eu fui convidada para fazer uma atividade física, participar de uma prova de corrida, o que primeiro eu fiz? Eu olhei para as minhas limitações e eu falei assim, eu não consigo, porque eu nunca tinha participado de uma prova, embora eu corresse. Depois veio o segundo ponto, eu achava que não era para mim aquilo, de participar de uma prova de corrida, de correr na rua, de receber uma medalha. Eu sempre assisti as corridas de São Silvestre, né, no final do ano pela televisão. E eu achava que era só para aquele pessoal que vivia disso, né, que corria já profissionalmente, que já estava ali. Então eu achava que a corrida era para essas pessoas. Então, quando a gente recebe um convite, a gente primeiro vai encarar as nossas crenças. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Né? Então, não é só eu decidir e começar. Para eu decidir e começar, eu preciso decidir também olhar para aquelas crenças que me impedem de dar o primeiro passo, que me impedem de ir adiante. Porque é a resiliência, é o você manter, que vai fazer com que você alcance seus resultados. E mais do que os resultados físicos, eu falo que a corrida, a atividade física em si, a caminhada, você ir para a academia, você se movimentar, ela vai desconstruindo as crenças de incapacidade. Ela desconstrói as crenças de não merecimento. Por quê?
Quando você começa a ver que você consegue dar um passo, mais outro passo, sem depender de outra pessoa, que é só você e você vai se fortalecendo fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Nossa, mas alcança tudo isso, Janete? Alcança tudo isso porque você se movimentou. Nós somos seres que nascemos para estar em movimento. Então, oi Daniel, seja bem-vindo. Que saudade, hein? Meu primo lá do Piauí. E aí, você vai de encontro com essas crenças. E o que acontece? Quando você vai tendo uma... Eu falo perseverança. Oi, Sil, seja bem-vinda. Uma perseverança de você, toda semana. Se você não consegue fazer isso todos os dias, a grande maioria não consegue. Uma vez por semana, ou no final de semana, ou 2 vezes, 3 vezes na semana, se desafiar a fazer atividade física. Porque não é só o seu físico que melhora. Porque quando você toma uma decisão, você vai realmente encarar as suas crenças. A primeira é essa: será que eu consigo? Será que eu mereço? Será que eu dou conta? Por quê? Porque a gente não tem o costume e às vezes a gente acha que é algo muito distante. Então, quando eu comecei a participar da prova de corrida, foi primeiro porque para eu poder participar, eu tive que encarar essas crenças. Eu tive alguém que falou assim: não, eu consigo. Se eu consigo, você consegue também. E eu sempre uso isso como motivação. Oi, Regina, seja bem-vinda. Se uma pessoa consegue, a outra consegue também. Né? Porque a gente fala: ai, não vou conseguir. Menina, para mim poder fazer alguma coisa, sair de casa, meu Deus, não dá. Então não é só decidir começar, é você decidir olhar para aquilo que impede você de começar. O que é que está impedindo você de dar o primeiro passo e de estar em movimento? Por quê? Para que a gente melhore como pessoa, como ser humano, a gente precisa se movimentar. Porque para você viver seu dia, você precisa se movimentar, precisa levantar da cama, precisa abrir seus olhos. Isso são ações. Então você já toma decisões assim que acorda. Oi, Jaque, seja bem-vinda. Você toma a decisão de abrir seu olho, você toma a decisão de levantar da cama e viver seu dia, independente do que te espera. Então, é só decidir e começar? É só decidir, olhar para as crenças que impedem você de começar e sim começar. Quando a gente não começa confiante. Quando a gente começa com dúvida, a gente começa com fraqueza. Tudo bem, Jaque? E aí, a gente precisa ir um dia após outro nos fortalecendo dentro daquilo que a gente conseguiu melhorar. Então, por isso que eu falo, agradeça pelo dia maravilhoso que você teve. Agradeça a cada pequena vitória que você teve. Hoje não consegui andar 1 quilômetro, mas eu andei 500 metros. Ótimo! Parabéns, porque você saiu do seu lugar. Você já está na frente de um monte de gente que está sentado no sofá, assistindo televisão, assistindo série. Você pode assistir a série, pode assistir a TV? Pode, né? Mas o que você fez para você sair do lugar? Você começou, escolheu se movimentar, se decidiu olhar para você com mais amor, com mais carinho? Então, sim, a corrida ela vai trabalhar as 4 esferas por conta disso, porque você precisa olhar, né, para o seu físico, você vai precisar olhar para o seu emocional, para o seu mental e espiritualmente. Nós somos seres completos, né? Não existe uma metade Janete, uma metade Jaque, uma metade Sabrina. Não existe uma metade do Daniel. Não, somos pessoas inteiras. Então, quando a gente decide começar a olhar pra gente, no meu caso, eu me identifico muito com a corrida. Mas tem pessoas que vai se identificar com a caminhada, com o exercício na academia, fazer levantamento de peso, trabalhar musculação. Todos nós precisamos, né? Eu vou pra academia, eu sou obrigada a fazer exercícios de musculação, porque eu sei o que eu preciso. Eu gosto? Não gosto. Não gosto.
Eu gosto da corrida? Da corrida eu gosto. Agora da musculação, gente, fazer aquele exercício parado ali, não gosto. Mas eu faço, porque eu sei que eu preciso. Para fortalecer a minha estrutura e me ajudar também no treino de corrida, para eu conseguir alcançar distâncias maiores. Meu objetivo é, nosso corpo sente falta do que gostamos, é isso mesmo, Sabrina. Seja bem-vindo. Bom, depois que você vai também pegando esse gostinho, ele vai sentindo falta, porque ele estimula nosso corpo por inteiro. Por isso que a sua semana é melhor, depois que você passa daquela fase, né, do cansaço físico. Por isso que você produz mais, você é até mais intuitivo. Você agradece, você tem capacidade até de olhar e agradecer mais a Deus quando você está envolvido ali na atividade física. Então, é só decidir e começar, né? Mais uma vez, eu não consigo fazer, né? Juro pra você. Mas é você começar a fazer, mesmo que você não queira fazer alguma atividade física, mas o que você pode fazer para melhorar seu dia, sabe? Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de... Às vezes você não gosta, mas você precisa caminhar. Um dia, eu tenho um vídeo gravado com a minha avó. Minha avó fez 93 anos, eu gravei, tem lá no Instagram e no Facebook. E eu perguntando pra ela, vó, elogiando, né? Porque, gente, não parece que minha avó tem a idade que ela tem. E vó não faz atividade física, tá, gente? Só pra começar. E eu falei assim, vó, mas a senhora faz atividade física? O médico pediu, né, pra senhora fazer atividade física? Aí ela falou assim, pediu. Eu falei assim, e a senhora faz? Oi, Marília, seja bem-vinda. E a senhora faz? Aí ela falou assim, eu vou lá no mercado e volto. Gente, pra ela, que tem 90 e tralalá, ir no mercado e voltar é uma atividade física. Ela tá fazendo a caminhada, tá contando os passos. Tá contando os passos. Então, Dani, levantar da cama pra ir na academia é uma tortura. É porque você ainda não encontrou uma motivação. Porque quando a gente encontra uma motivação, eu tenho ido para a academia. E se eu falar pra você que eu vou motivada, não vou. Eu simplesmente levanto e vou. Quando eu chego lá, eu ligo a esteira e aí eu tenho que andar, né? Porque senão eu vou cair. Mas dizer que eu estou motivada para ir, e se eu parar para pensar, por isso que eu falo que eu não negocio com a minha mente nesse momento. Porque se você parar para negociar com a sua mente, é muito melhor ficar na cama. E aí você levanta e vai para sua obrigação. Mas aí só você levanta porque você tem seu compromisso, aí você vai, correto? Então eu coloquei a academia como um compromisso meu, que eu preciso ir, e aí eu levanto e vou, não penso. Porque se eu pensar, eu vou querer ficar na cama e levantar só na hora que eu tenho o compromisso do trabalho. Mas eu preciso ter um compromisso comigo, não só com o trabalho. Porque quem é que trabalha? Sou eu. Então eu também tenho que estar disposta, tenho que estar inteira. Então primeiro eu. O trabalho só vai precisar, né? Eu só vou ter um trabalho se eu estiver bem, né? Funcionando. Então assim, eu preciso olhar para mim, né? Você precisa olhar para você. Oi, Jaque, hoje eu fiz 1 hora de exercício físico. Olha, maravilhosa, fez 1 hora. 1 hora. Tá maravilhoso. Mas Jaque já vem aí de uma... A Jaque, gente, é uma vitoriosa. A gente vai... Vamos marcar, Jaque. Sair daqui da live e a gente já marca nossa live. A Jaque, ela emagreceu bastante, fazendo só atividade física. Não terminei de contar a história, né, da Paula. Aí Paula, né, foi, depois de correr, ter me xingado a prova inteira por conta da corrida. E aí depois ficou me convidando para ir pra corrida, tudo. E aí ela era mais motivada que eu. Tinha um dia que eu ficava, ela falava assim, amiga, eu arrumei uma prova lá, tem uma medalha linda, camiseta maravilhosa. Eu falei, mas você vai correr a prova só por causa da medalha ainda? É 10 quilômetros, é 15 quilômetros. Vou por causa da medalha linda, maravilhosa. Eu falei, então tá bom. Aí daqui a pouco ela tava de novo, semana que vem tem. Eu falei, não dou conta não. Então, tipo, eu incentivei ela e ela depois que ficava assim me puxando. E aí, só para finalizar o caso dela, quando ela começou a fazer atividade física, no caso dela, ela usava GG, Extra G. E aí, depois de 8 meses, 10 meses, ela correndo, indo pra academia, sem mudar a alimentação, tá, gente? Comendo do mesmo jeito que ela sempre comeu. Ela não mudou. Ela já estava usando M grande. E aí, isso motivava ela. Isso que eu
fui a pessoa que motivou ela 3 anos, viu? Eu fui muito paciente com ela. 3 anos, aí era ela que ficava me puxando. Por quê? Ela foi tendo resultado. Mesmo mantendo o mesmo tipo de alimentação, ela foi ficando melhor, ela foi tendo mais disposição. Então isso ajudou muito ela. Então assim, se você não dá conta de ir ali, né, começar na academia, não precisa pagar, começa fazendo a caminhada de 10, 15 minutos, né? Oi Sônia, oi Lu, seja bem-vinda. De 10 minutos, de 15 minutos, todos os dias, ou um dia sim, um dia não. E aí o seu corpo vai pedindo, foi como a Sabrina disse aqui, nosso corpo ele vai sentindo falta depois, porque ele gosta desse movimento, é um estímulo que você dá pra ele, é um estímulo natural. Eu falo que antigamente, hoje em dia, todo lugar que a gente vai, a gente pega um carro, pega um Uber, pega um ônibus, né? Mas eu morava no Paraná, gente, pra gente ir pro centro da cidade, era andando. Eu não tinha bicicleta, eu tinha que ir andando. Não tinha ônibus também lá nesse percurso, tá? Então, ou a pessoa tinha carro ou ia a pé. E a gente ia a pé. Então, eu cresci tendo essa necessidade de andar a pé. Então, muito antigamente lá, todas as pessoas também andavam a pé. Hoje não. Hoje, o que a gente faz? Até para ligar a televisão, a gente tem um controle, né? Então, isso quem assiste a TV e o celular na palma da nossa mão, a gente não precisa ir no banco, a gente não precisa ir lá no computador, ligar para acessar a internet. Olha quanta coisa a gente evoluiu para fazer uma ligação. A gente tem um telefone na palma da mão. Antes a gente tinha que ir no orelhão, fazer fila, né? Às vezes de domingo, para esperar uma ligação, para fazer uma ligação. O quanto que a gente evoluiu nesse sentido de tecnologia, mas o quanto que a gente andou para trás na questão de exercitar quem nós somos, de desconectar, de exercer a nossa autopresença. Oi Cris, seja bem-vinda. A nossa autopresença, ela é exercitada por você se vigiar, se manter presente. E a atividade física é uma dessas coisas que faz com que a gente se mantenha presente. Na respiração, num sono bom, bebendo água, né? Então assim, comece pelo básico. Não precisa começar pela atividade física. Comece pelo básico. Comece bebendo água. Comece respirando profundamente, pausadamente, várias vezes ao dia. Isso te convida a sair do automático. Isso te convida a estar presente nos seus pensamentos, para você não ficar vagando. Não ficar como a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Porque se você deixa a vida te levar, você vai ser levado para um lugar que você não quer. Você vai ser levado para um lugar que você vai falar assim, ai, não era aqui que eu queria ter chegado. Mas é porque você não estava presente. Você foi sendo levado pela onda. Então, Dani, deixa de ser patrocinador da academia, tá? Você sabe que quem paga a academia e não vai, tá patrocinando a academia. É investidor da academia. Tá investindo na academia e não frequenta. Vamos utilizar. Vamos utilizar essa academia. Vamos utilizar. Mas antes de você utilizar, faz isso, né? Porque melhora. Gente, melhora o condicionamento, melhora as roupas que a gente vai vestir, a gente fica melhor, a gente fica, com a cutis melhor, entendeu? Melhora tudo, né? Porque você está mais presente. Então começa bebendo água, começa praticando respiração, começa pelo básico, é pelo básico que a gente precisa começar. Oi, Feliz, seja bem-vinda. É sempre pelo básico. Água, respiração, atividade física, não consegue ainda? O que a gente faz quando a gente não consegue? Faz um dia por vez. É só um dia por vez. Olha, já que faz online. É isso, você pode fazer online. Eu, na pandemia, comecei a fazer atividade física. Tem um treinador, eu gosto muito dele, o Sérgio Bertolucci. Ele tem vários exercícios. E ele treina junto com a esposa, né? Mostrando, né? Exercícios que a esposa faz, né, que é bom pra gente mulher, e pros homens também. Então tem treinos lá de 10 minutos, 15 minutos, então tem treino que eu lembro para fortalecimento, a gente que é mulher gosta de, né, fortalecer bumbum, perna, né, diminuir abdômen. Então tem esses exercícios que são hits, 10 minutinhos, 15 minutinhos. Então você que não tem o costume de ir pra academia, não quer gastar como e não tem como às vezes também, você pode começar fazendo ali no YouTube, online, né? Eu fiz muito dessa forma. Já que você não gosta da academia, faz em casa. E isso, já que maravilhosa, isso mesmo. E depois vai pra rua correr,
né? Nos dias, no final de semana e durante a semana, você faz ali 10, 15 minutinhos, queima muito, aumenta muito seu condicionamento físico. Mas é bom não abusar também, né? Eu falo assim, no caso do Sérgio Bertolucci, ele é um educador físico, né? E a gente vai indo e vendo o nosso limite, né? Então, assim, comece pelo básico. Não tem como você ir muito longe se você não se manter no básico. Porque é o básico que vai te fortalecer a você fazer distâncias maiores. Mas mais do que fazer distâncias maiores, você manter seu foco em quem você é. Manter seu foco naquilo que você pode melhorar. Ai, não sei nem direito o que eu gosto. O que é que você gosta de fazer? Sem ninguém estar falando pra você. Ai, vamos ali, vamos lá. O que você, pessoa, eu, Janete, comigo mesmo gosto de fazer. Então é você olhar para isso, né? E começar pelo básico. Não precisa sair correndo, que nem eu, que já corro. Mas mesmo assim, ó, foi um passo por vez. Não foi de uma vez. Eu não saí correndo uma maratona. Demorou anos, demorou treinos, né? E eu precisei ir lá, ó, 10, 12, 15, levantar todo final de semana, participar de várias provas. E aí, aos poucos, você vai tendo essa consciência e seu corpo vai pedindo, né? Me perguntaram uma vez, o que é mais difícil, correr 42 quilômetros ou 1 quilômetro? E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, 42, óbvio. E a pessoa me respondeu, e hoje eu deixo essa reflexão para você. Uma pessoa que corre 42 quilômetros, ela já tem o hábito de correr 42. Então, para ela é muito mais fácil ela ir. Então, assim, qual que é o mais difícil? É você correr 1 quilômetro, porque é o primeiro quilômetro. Porque para você correr o primeiro quilômetro, você precisa primeiro vencer as suas crenças. Você precisa vencer tudo aquilo que quando você fala assim, eu vou começar a fazer algo por mim, vou começar a fazer uma atividade física, aí vem aquela voz e fala assim, mas você não vai conseguir, mas você não tem dinheiro, aí você não tem tempo, você tem que ajudar fulano, aí você tem que fazer aquilo, dói a sua perna, dói as costas, dói a barriga, entendeu? Você vai ter que vencer um monte de desculpas, um monte de crenças que você tem sobre você mesmo, que você colocou, as circunstâncias colocaram em você, ou foram colocadas de alguma forma dentro da sua rotina, dentro da sua ambiência. Então, assim, primeiro é decidir olhar para você. E depois você começa. Porque quando você olha e você fala assim, essas crenças não vão me vencer, eu vou vencê-las. Você começa. Agora, quando você olha para elas e se deixa dominar por elas, de falar assim, mas dói tudo. Gente, dói. Estar em movimento dói porque a gente não tem condicionamento. Mas se você for hoje, for amanhã, for depois, daqui um mês, você pode estar fazendo o mesmo percurso, não dói mais. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já fiz a caminhada. Perto da minha casa, tinha um escadão, 50 degraus. E eu subia aqueles degraus, a primeira vez, a segunda, a terceira, durante um mês. Cansa ainda? Cansa, mas não dói mais as pernas. Porque você vai ter que praticar. É um dia por vez, é só por hoje, tá? Então hoje eu já vou indo, fica como reflexão para você. Faça o básico, comece, decida olhar, e quando você decidir, você vai prestar atenção nas crenças, nas falas, né? A gente às vezes não fala crenças, as falas que surgem, os diálogos que surgem quando você fala assim, vou começar a fazer uma corrida, vou começar a fazer uma caminhada, né? Quando surgir essas falas, você vai olhar para elas e vai falar, eu posso mais, né? E aí sim você começa, tá? Um grande beijo. Seja bem-vinda, Renata, vai ficar gravado, então você pode voltar lá e assistir. Uma honra ter cada um de vocês aqui. Obrigada.